Trabalho fazendo entrega de comida no aplicativo, sabe? Daqueles que a gente vê todo dia na rua, com a mochila térmica nas costas. Sempre fiz muitas entregas, sempre dei conta do recado e nunca tinha acontecido nada de estranho. Mas naquela noite de quarta-feira, aconteceu uma coisa que me deixou muito impressionado. Era uma noite normal de trabalho, estava fazendo minhas entregas como sempre fazia. O tempo estava bom, nem calor nem frio. Uma noite tranquila mesmo. Até que peguei uma entrega em um restaurante aqui do bairro. Desses que vendem lanches. Era um pedido pequeno. Parecia ser só para uma pessoa. Quando cheguei no endereço da entrega, era uma casa simples, dessas com muro baixo e um portãozinho de ferro na frente. Toquei a campainha e logo uma moça apareceu. Ela devia ter uns 30 anos, muito educada. Veio me atender no portão. Enquanto eu tirava a mochila das costas para pegar o lanche dela, vi que tinha um homem parado na porta da cozinha, dentro da casa. Ele estava usando uma camisa clara, me olhando com um sorriso no rosto e até acenou para mim. Achei ele simpático, sabe? Pensei que fosse o marido dela. É normal o pessoal ficar esperando a comida chegar junto com a família. Entreguei o lanche para a moça e não resisti em fazer um comentário. Falei assim: "Seu marido parece ser uma pessoa bem simpática, né?" Dei, e foi aí que tudo começou a ficar muito estranho. Ela me olhou com uma expressão confusa e disse que não tinha marido, que era solteira. Na hora eu fiquei sem entender, porque o homem continuava ali, parado na porta da cozinha, sorrindo. Então perguntei para ela: "E aquele homem que está ali na porta da sua cozinha?" Meu coração gelou quando ela respondeu que estava sozinha em casa, que não tinha mais ninguém ali além dela mesma. Fiquei olhando para a porta da cozinha e o homem continuava lá, do mesmo jeito, com aquele sorriso no rosto. A moça pegou o lanche, me agradeceu e começou a caminhar para dentro de casa. O que me deixou mais assustado foi ver que ela passou direto pelo homem, como se ele não estivesse ali. Ela nem desviou, sabe? Passou reto, como se aquele espaço estivesse vazio. E o homem continuava parado no mesmo lugar, me olhando e sorrindo. Fiquei paralisado ali no portão por alguns segundos, sem saber o que fazer. Minha boca ficou seca, minhas pernas ficaram bambas e senti aquele frio na barriga que a gente sente quando algo não está certo. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento. Com as mãos tremendo, tentei pegar meu celular para tirar uma foto, mas quando ergui o aparelho, o homem tinha sumido. Simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei olhando fixamente para aquela porta da cozinha, tentando entender o que tinha acontecido. Não tinha mais ninguém lá. O lugar onde ele estava agora estava completamente vazio. Fiquei pensando se não estava ficando maluco, se o cansaço das entregas não estava me fazendo ver coisas. Mas eu tinha certeza do que tinha visto. Aquele homem era tão real, tão nítido. Não era uma sombra ou reflexo, era uma pessoa ali parada, me olhando e sorrindo. Montei na minha moto e saí dali o mais rápido que pude. Durante todo o caminho de volta, fiquei repassando aquela cena na minha cabeça. O sorriso dele, o jeito que ele acenou, como a moça passou por ele como se ele fosse invisível. Não consegui mais trabalhar direito naquela noite. Fiquei com medo de fazer mais entregas, de ver outras coisas que não deveria ver. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela casa. Já fiz centenas de entregas depois daquele dia, mas nunca mais aceitei pedidos para aquele endereço. Toda vez que passo perto daquela rua, sinto um arrepio na espinha e acelero a moto para passar logo dali. Essa história mexeu tanto comigo que decidi pesquisar um pouco sobre aquela região. Conversei com alguns moradores mais antigos do bairro, daqueles que conhecem todo mundo, sabe? E descobri que antigamente tinha existido um restaurante pequeno naquele terreno antes da casa ser construída. O dono era um homem que morreu em um acidente de carro, bem em frente ao local.
Fiquei pensando se tinha alguma ligação, mas preferi não comentar com ninguém sobre o que vi. O pessoal mais velho do bairro diz que às vezes acontecem coisas estranhas por ali, mas ninguém nunca fala muito sobre isso. É como se todo mundo soubesse de alguma coisa, mas preferisse ficar quieto. Já se passaram quase 3 meses desde aquele dia e confesso que ainda fico perturbado quando lembro. Às vezes acordo no meio da noite pensando naquele sorriso, naquele aceno. Tento me convencer de que foi só imaginação, que estava cansado, que podia ser um reflexo na janela. Mas no fundo, eu sei o que vi. Foi tão real quanto estou aqui agora contando essa história. O mais estranho é que depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção nas casas quando faço entrega. Às vezes me pego olhando para dentro, procurando ver se tem mais alguém que não deveria estar lá. Acho que algumas coisas a gente não consegue explicar, só consegue conviver com elas. Ontem mesmo passei por aquela rua de novo e não é que me deu um aperto no peito. Sempre que preciso fazer entrega naquela região, acabo lembrando daquela noite. É engraçado como a gente tenta seguir a vida normalmente depois de uma coisa dessas, mas não consegue esquecer totalmente. No trabalho, todo mundo já percebeu que eu evito pegar entregas para aquela área. Alguns colegas até brincam comigo, dizem que estou escolhendo demais as corridas. Mas como explicar uma coisa dessas? Quem ia acreditar? Até eu mesmo, se alguém me contasse uma história assim antes de acontecer comigo, ia achar que era invenção, que a pessoa estava exagerando. E sabe o que é mais estranho? Semana passada, estava conversando com outro entregador aqui do bairro, desses que trabalham há mais tempo que eu, e quando mencionei o endereço daquela casa, ele ficou meio sem jeito. Percebi que ele sabia de alguma coisa, mas não quis falar. Só disse que também evitava fazer entregas lá, principalmente à noite. Fiquei com aquilo na cabeça. Será que não sou o único que viu alguma coisa estranha naquela casa? Às vezes penso em procurar a moça de novo, perguntar se ela já viu ou sentiu alguma coisa diferente. Mas aí lembro do jeito que ela passou por aquele homem, como se ele não existisse, e desisto. Talvez seja melhor deixar algumas coisas sem explicação mesmo. Escrevi esse relato aqui porque precisava desabafar, compartilhar com alguém o que aconteceu. Não é fácil guardar uma experiência dessas só para si mesmo. Todo dia, quando saio para trabalhar, levo comigo essa lembrança. Já tentei conversar sobre isso com minha família, mas eles são muito religiosos e ficam fazendo um monte de simpatia, mandando eu usar sal grosso, essas coisas. Minha mãe até quis me levar num centro espírita para fazer uma limpeza. Disse que eu devia estar com alguma coisa ruim me acompanhando depois daquele dia. Mas eu não sinto nada disso, sabe? Só fico com aquela sensação estranha de ter presenciado algo que não devia, como se tivesse visto uma coisa que não era para os meus olhos verem. Minha mãe sempre me alertou que não é bom brigar com ninguém na rua, porque a gente nunca sabe com quem está mexendo. Mas naquele dia, Deus me perdoe, eu não dei ouvidos aos conselhos dela e acabei pagando um preço muito alto por causa do meu orgulho. Tudo começou quando eu estava terminando mais um dia de trabalho como entregador. Já fazia esse serviço há 3 anos, conhecia cada rua da cidade e nunca tinha acontecido nada de estranho comigo. Mas dizem que quando a coisa tem que acontecer, acontece mesmo. Era fim de tarde, o sol já estava baixando e aquela era a minha última entrega do dia. Sabe quando você sente aquele aperto no peito, como se algo estivesse errado? Pois é, eu senti isso quando virei naquela rua do bairro São Francisco, cheia de árvores antigas e casarões. Foi ali que eu vi ela pela primeira vez. Parada na calçada, estava uma senhora que me deu um arrepio só de olhar.
Tinha um cabelo todo grisalho e embaraçado. Usava um vestido preto desbotado e me encarava com uns olhos que pareciam brasas vivas. Mal desliguei a moto e ela já começou a gritar feito uma pessoa possuída. Tirei meu capacete tentando manter a calma, mas ela continuou berrando que eu tinha demorado de propósito. Tentei explicar sobre o trânsito, sobre a rota, mas ela não queria saber de nada. Os xingamentos que saíram da boca daquela mulher eram de gelar o sangue. E eu, que nunca aprendi a ficar calado, cometi o pior erro da minha vida. Respondi. Foi quando ela veio para cima de mim igual uma coisa que não era desse mundo. Suas unhas compridas e sujas começaram a me arranhar e ela agarrou meu cabelo com tanta força que arrancou um tufo inteiro. Naquela hora, senti um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. Quando cheguei em casa naquele dia, ainda estava tremendo. Contei para minha esposa o que tinha acontecido, mas preferi não falar nada para minha mãe, porque ela é dessas pessoas mais antigas que acreditam muito nessas coisas de quebranto e mal olhado. O problema é que antes de eu subir na moto para fugir daquela mulher, ela ainda apontou o dedo para mim e gritou que eu ia me arrepender do que tinha feito. Na hora não dei muita importância. Achei que era só raiva dela mesmo. Mas agora, pensando melhor, lembro do jeito que ela falou, do olhar dela. Parecia que tinha alguma coisa diferente, sabe? Uma coisa ruim, pesada. Fiquei com aquilo martelando na cabeça a noite toda e mal consegui dormir. No dia seguinte, acordei com uma dor de cabeça terrível, dessas que parecem que vão partir a cabeça da gente ao meio. Pensei que fosse só cansaço do trabalho, tomei um remédio e fui trabalhar mesmo assim. Mas a dor não passava de jeito nenhum e comecei a sentir umas coisas estranhas também. Meu corpo todo doía, como se eu tivesse sido atropelado, e tinha uma fraqueza que não era normal. O lugar onde aquela mulher tinha arranhado começou a ficar vermelho e quente, igual quando a gente está com infecção. E o pior é que onde ela tinha arrancado meu cabelo, começou a coçar tanto que eu não aguentava. Tentei disfarçar, mas minha esposa percebeu que tinha alguma coisa errada comigo. Foi aí que ela acabou contando para minha mãe sobre a briga com a velha. Minha mãe, quando soube da história, ficou desesperada. Ela começou a chorar e a dizer que aquela mulher devia ser uma dessas pessoas que mexem com coisa ruim, que fazem trabalho para prejudicar os outros. Na mesma hora, ela acendeu umas velas e começou a rezar, pedindo proteção para mim. Eu confesso que sempre fui mais descrente dessas coisas, mas vendo minha mãe daquele jeito, comecei a ficar preocupado. Ela contou que conhecia outras histórias parecidas, de pessoas que tinham brigado com gente assim e depois começaram a passar mal sem explicação. Fiquei sabendo que, antigamente, todo mundo no bairro São Francisco conhecia uma mulher que morava sozinha e que diziam que fazia essas coisas. Será que era a mesma pessoa? Minha mãe pegou um terço que ela tinha guardado e amarrou no meu pescoço, dizendo que eu não podia tirar de jeito nenhum. Os dias foram passando e eu só piorava. Já não conseguia mais trabalhar direito, as dores eram insuportáveis. Comecei a ter pesadelos horríveis todas as noites, sempre com aquela mulher aparecendo, me perseguindo. Acordava todo suado, com o coração disparado. O lugar dos arranhões, em vez de melhorar, ficava cada vez mais vermelho e agora tinha umas manchas escuras em volta. Fui até no posto de saúde, mas o médico não encontrou nada de errado comigo. Fez uns exames e disse que estava tudo normal. Como podia estar tudo normal se eu mal conseguia levantar da cama? Minha mãe começou a me levar em um monte de lugar, me dava chá de tudo quanto é tipo, acendia vela, fazia oração. Ela dizia que só assim para quebrar o que aquela mulher tinha feito comigo. Foi aí que aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais apavorado. Uma noite, estava deitado no sofá da sala, meio dormindo, meio acordado, quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo da janela. Parecia arranhar de gato, mas era mais forte, como se alguém estivesse passando as unhas no vidro. Abri os olhos devagar e vi uma sombra do lado de fora.
Meu coração disparou na hora. A sombra foi aumentando, aumentando, até que consegui ver aquele mesmo cabelo grisalho e desgrenhado. Era ela, tenho certeza. Fechei os olhos com força e comecei a rezar baixinho, igual minha mãe tinha me ensinado. Quando criei coragem para olhar de novo, não tinha mais nada lá. Mas o cheiro... Ficou um cheiro estranho na casa toda. Tipo coisa queimada misturada com um perfume forte e enjoativo. Naquela mesma noite, minha mãe sonhou com a minha avó, que já faleceu faz tempo. No sonho, vovó dizia que eu precisava procurar uma benzedeira antiga, dessas que realmente conhecem os males do espírito. Minha mãe acordou decidida a me levar numa senhora que mora no interior, a umas 2 horas daqui. Essa benzedeira é famosa por resolver casos assim, de gente que foi prejudicada por trabalho feito. Eu já estava tão desesperado que topei ir. As dores não passavam. Tinha emagrecido mais de 5 quilos em poucos dias e aquela sensação ruim não saía de perto de mim. Era como se tivesse uma nuvem escura me seguindo para todo lado. Até os cachorros da rua latiam diferente quando me viam passar, igual quando eles percebem alguma coisa que a gente não consegue ver. Fomos até essa benzedeira logo cedo, numa quinta-feira. Era uma senhora bem velhinha, de cabelo todo branquinho preso num coque. Ela pediu para eu contar tudo o que tinha acontecido e ficou me olhando com uma expressão muito séria. Quando terminei de falar, ela balançou a cabeça e disse que aquela mulher tinha feito um trabalho muito forte contra mim, usando o meu próprio cabelo que ela arrancou. A benzedeira fez umas orações compridas, passou umas ervas em mim e me deu um banho com flores e folhas que eu nunca tinha visto antes. Depois, acendeu umas velas e rezou por mais de 1 hora. Não vou mentir. Senti uma coisa diferente durante aquelas rezas, como se estivesse saindo um peso das minhas costas. A benzedeira me deu uma garrafada para tomar durante 7 dias e disse que eu precisava ter muita fé. Ela também avisou que aquela mulher que tinha me atacado era perigosa e que eu nunca mais devia passar perto daquela rua. Sabe o que é mais estranho? Depois daquele dia, nunca mais vi aquela mulher. Voltei a trabalhar como entregador, mas mudei minha rota para não passar nem perto do bairro São Francisco. As dores foram diminuindo aos poucos, os pesadelos pararam e aquela sensação ruim foi embora. Mas até hoje, quando lembro daquela tarde e do olhar daquela mulher, sinto um arrepio na espinha. Minha mãe estava certa. A gente nunca deve brigar com ninguém na rua, porque não sabe com quem está mexendo. Olá, meu nome é Diego e uma coisa muito estranha que aconteceu comigo no mês passado. Sou motoboy aqui em Recife faz quase 5 anos e todo mundo me conhece por ser aquele tipo de pessoa que não acredita em nada dessas histórias de assombração que o povo conta. Sempre fui assim. Quando alguém começava com essas conversas de espírito ou coisa ruim, eu era o primeiro a dar risada e fazer brincadeira. Minha mãe vive me dizendo que eu não devia duvidar dessas coisas, que existem muitos mistérios que a gente não entende, mas eu nunca dei ouvidos. Só que depois daquela noite, confesso que mudei completamente meu jeito de pensar. Não consigo mais dormir direito. Acordo no meio da noite todo suado e até hoje não consegui entender direito o que aconteceu naquela casa. Era uma quinta-feira. Estava fazendo minhas entregas normalmente pelo aplicativo. Já passava um pouco das 9 da noite. Recebi uma chamada para uma entrega na Rua das Palmeiras, um lugar que eu conhecia bem por ser um bairro tranquilo, cheio de casas antigas. O endereço era uma dessas casas mais antigas, daquelas com muro alto e portão de ferro todo trabalhado. Quando cheguei em frente, achei estranho que a rua estava muito escura. Parecia que todos os postes daquele pedaço estavam queimados. A casa também estava toda apagada, sem nenhuma luz acesa, mas dava para ver que a campainha tinha uma luzinha acesa.
Pensei em ligar para o cliente, mas resolvi tentar a campainha primeiro. Afinal, era meu trabalho e eu precisava completar a entrega. Apertei a campainha e fiquei esperando um tempo, até que escutei uma voz muito baixa respondendo pelo interfone. Era uma voz estranha, como se a pessoa estivesse falando de muito longe, meio abafada. A pessoa pediu para eu deixar a entrega na varanda e disse que ia mandar o código do pagamento pelo aplicativo. Até aí, tudo bem. Não era a primeira vez que faziam esse tipo de pedido, principalmente tarde da noite. Entrei pelo portãozinho da frente, que estava destrancado, e fui andando pelo caminho de pedras até a varanda. O jardim estava todo escuro e mal cuidado, cheio de mato alto. Enquanto caminhava, comecei a sentir um cheiro forte e esquisito. Parecia algo estragado. A temperatura também mudou de repente, ficou muito mais fria do que estava na rua, mesmo sendo uma noite quente de verão em Recife. Coloquei o pacote em cima de uma mesinha que tinha na varanda e fiquei esperando o código do pagamento chegar. Foi quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo de dentro da casa. No começo, eram só uns gemidos baixinhos. Depois, viraram uns sussurros, como se tivesse várias pessoas conversando ao mesmo tempo, mas eu não conseguia entender o que diziam. Meu coração começou a disparar, mas tentei me convencer que era só minha imaginação pregando peças. Mesmo assim, não conseguia parar de olhar para a janela da sala, que tinha uma cortina bem fininha. Foi então que vi várias sombras se movendo lá dentro. Pareciam pessoas, mas os movimentos eram muito estranhos, como se não estivessem andando normalmente. Naquele momento, meu corpo inteiro congelou de medo. Fiquei paralisado ali na varanda, sem conseguir me mexer, olhando aquelas sombras se movendo de um jeito que não era normal. O código do pagamento não chegava e o frio só aumentava. De repente, comecei a escutar passos pesados vindo em direção à porta da frente. Não eram passos normais, era como se alguma coisa muito pesada estivesse se arrastando pelo chão. Meu celular começou a falhar, a tela piscava sem parar e aquele cheiro ruim ficava cada vez mais forte. Sabe quando você sente que tem alguma coisa muito errada acontecendo? Foi exatamente assim que eu me senti, como se todo o meu corpo estivesse me avisando para sair dali o mais rápido possível. Quando escutei o barulho da maçaneta da porta girando, não pensei duas vezes. Saí correndo pelo jardim, nem me importei com o mato alto machucando minhas pernas. Consegui chegar até minha moto e, com as mãos tremendo, coloquei a chave na ignição. Foi quando olhei uma última vez para a casa e vi uma coisa que nunca vou esquecer. Na janela da sala tinha várias silhuetas escuras, uma do lado da outra, todas viradas na minha direção. Não dava para ver rostos, eram só formas pretas, mas eu podia sentir que estavam me observando. Liguei a moto e acelerei o mais rápido que pude, nem olhei para trás. Na hora só conseguia pensar em me afastar o máximo possível daquela casa. Dirigi sem parar por uns 20 minutos, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando finalmente cheguei em casa, minhas pernas estavam bambas e eu mal conseguia subir as escadas. Entrei correndo e tranquei todas as portas e janelas. Minha mãe percebeu que tinha algo errado comigo, porque eu estava pálido e suando frio. Ela começou a me perguntar o que tinha acontecido, mas eu não conseguia explicar direito. Como é que eu ia contar para ela que tinha visto uma coisa dessas? Logo eu, que sempre duvidei de tudo que ela falava sobre essas coisas sobrenaturais. Fiquei a noite inteira acordado, pensando em tudo que tinha acontecido, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas não conseguia. No dia seguinte, tentei procurar informações sobre aquela casa. Perguntei para alguns moradores da região e descobri que ela estava abandonada há muito tempo. As pessoas do bairro evitavam passar por ali, principalmente à noite. Uma senhora me contou que há muitos anos aconteceu uma tragédia naquela casa, mas ninguém gostava de falar sobre o assunto. O mais estranho de tudo é que,
Quando fui verificar o endereço da entrega no aplicativo, ele tinha sumido completamente do meu histórico, como se aquela entrega nunca tivesse existido. Tentei voltar lá durante o dia, mas nunca tive coragem. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquela noite e, sinceramente, nem quero saber. Só sei que agora escuto com mais atenção quando minha mãe fala sobre essas coisas do outro mundo. Já fazem quase 2 meses desde aquele dia e confesso que minha vida mudou completamente. Antes, eu era aquele tipo de pessoa que achava graça de tudo, vivia fazendo piada com essas histórias de assombração que o povo contava. Agora, toda vez que recebo uma entrega para fazer à noite, meu corpo inteiro treme só de pensar na possibilidade de passar por algo parecido de novo. Mudei até minha rotina de trabalho. Evito fazer entregas depois que escurece. Sei que isso diminuiu um pouco minha renda, mas prefiro assim. Tem noites que acordo assustado, lembrando daquelas sombras na janela, daquele frio estranho e principalmente daquele cheiro que nunca tinha sentido antes e nem depois. É como se aquela experiência tivesse aberto meus olhos para um lado da vida que eu fingia que não existia. O mais assustador é que às vezes, quando estou dirigindo pela cidade, tenho a sensação de que aquelas sombras estão me observando de longe. É uma coisa inexplicável, como se elas tivessem ficado grudadas em mim de alguma forma. Outro dia, estava voltando para casa e passei perto daquela região sem querer. Mesmo sendo outro caminho, longe daquela rua, senti aquele mesmo frio estranho e meu celular começou a falhar igual naquela noite. Acelerei a moto e saí de lá o mais rápido que pude. Desde então, faço um caminho bem mais longo só para não passar nem perto daquele bairro. Minha mãe agora vive acendendo vela e fazendo orações por mim antes de eu sair para trabalhar. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez na vida, estou deixando ela fazer isso sem reclamar. Já tem um tempinho que isso aconteceu, mas ainda me pego pensando se fiz a coisa certa em não investigar mais a fundo aquela história. No outro dia, estava conversando com um colega meu, também motoboy, e acabei contando tudo para ele. Para minha surpresa, ele me disse que conhecia outro entregador que passou por uma situação parecida naquela mesma região, só que uns 3 anos atrás. Fiquei com os pelos do braço todos arrepiados quando ele me contou que esse rapaz também recebeu uma entrega para uma casa escura com o mesmo tipo de pedido para deixar na varanda. Só que no caso dele, ele nem chegou a entrar no jardim, porque quando se aproximou do portão, viu várias sombras pela janela e saiu correndo. Depois disso, ele também nunca mais conseguiu encontrar o registro dessa entrega no aplicativo. Agora, toda vez que meu celular toca com uma nova entrega, fico apreensivo. Antes de aceitar, verifico bem o endereço e o horário. Se for em algum lugar que não conheço direito, penso 2, 3 vezes antes de aceitar. Todo mundo percebeu minha mudança. Até os clientes antigos comentam que eu era mais brincalhão, mais descontraído. Mas depois daquela noite, é como se eu tivesse acordado para um outro lado da realidade, um lado que antes eu não queria ver. Minha mãe diz que foi um aviso, que agora preciso respeitar mais essas coisas que a gente não entende. E sabe de uma coisa? Acho que ela tem razão. Tem muita coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar, e talvez seja melhor assim. Sou motoboy aqui no Rio e tô sempre fazendo entrega até tarde da noite, porque preciso ajudar em casa e o dinheiro é melhor nesse horário, sabe? Todo mundo já me conhece na região, sempre fui aquele entregador que não tem frescura com o horário, topo qualquer corrida. Até aquela noite, eu nunca tinha passado por nada estranho nas minhas entregas, mas agora, toda vez que olho para o meu celular e vejo um pedido depois das 11 da noite, meu coração dispara. Não consigo mais ser como antes. E vou te contar o porquê.
Tudo aconteceu numa segunda-feira, quando aceitei uma entrega para um lugar que eu nunca tinha ido antes, bem afastado na Zona Norte. Era 1h da manhã e não tinha viva alma na rua. Quando comecei a entrar naquela rua, já senti que tinha algo errado no ar. Os postes de luz, a maioria não funcionava, e os poucos que ainda acendiam ficavam piscando sem parar, igual filme de terror, sabe? Fiquei olhando várias vezes no celular para ter certeza que estava no lugar certo, porque aquela rua parecia que não morava ninguém há anos. O endereço era de uma casa bem no final da rua, onde estava mais escuro ainda. Tentei ligar para o cliente, mas só dava aquela mensagem da caixa postal. Fiquei ali, parado na moto, pensando se continuava ou se cancelava logo essa entrega. O valor estava bem acima do normal, quase o dobro do que costumo ganhar. E foi isso que me fez ficar mais um tempinho. Foi quando comecei a ouvir uns barulhos que me deixaram com os pelos da nuca todos arrepiados. Comecei a ouvir uns passos e uns sussurros vindos do final da rua, bem onde ficava a tal casa da entrega. A rua era comprida e cheia de árvores antigas, daquelas que fazem sombra até de dia, imagina à noite. Fiquei prestando atenção e percebi que tinha uma sombra se mexendo entre os postes, mas não dava para ver direito o que era por causa da luz que ficava piscando. Meu coração começou a bater mais forte e minhas mãos ficaram geladas, mesmo estando uma noite quente de verão. Fiquei com aquela sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Tentei ligar para o cliente de novo e nada, só caixa postal. Foi quando meu celular vibrou e apareceu uma mensagem no aplicativo que me deixou ainda mais assustado. Deixe aqui no chão. Aquela mensagem chegou bem na hora que os sussurros começaram a ficar mais altos. Parecia que tinha mais de uma voz falando ao mesmo tempo, mas eu não conseguia entender o que diziam. O pior é que os passos também foram ficando mais próximos, como se alguém estivesse andando em volta da minha moto, só que eu não via ninguém. Fiquei travado ali, sem saber o que fazer. Acabei decidindo seguir a orientação da mensagem, porque queria ir embora logo daquele lugar. Desci da moto segurando a entrega, minhas pernas tremendo tanto que mal conseguia andar. Coloquei o pacote no chão, bem debaixo do poste que ainda funcionava, e comecei a me afastar de costas, sem tirar os olhos daquela direção. Foi quando escutei uma risada, dessas que a gente só ouve em pesadelo, sabe? Nessa hora, eu já estava quase correndo de volta para a moto, quando vi uma coisa que me fez gelar da cabeça aos pés. O pacote que eu tinha acabado de deixar no chão começou a se mexer sozinho, como se alguém estivesse puxando, mas não tinha ninguém ali. De repente, ele começou a ser arrastado em direção a um bueiro que tinha na calçada. Fiquei paralisado, vendo aquilo acontecer bem na minha frente. O pacote foi deslizando pelo chão, deixando uma marca no asfalto, até sumir completamente dentro do bueiro. E junto com ele veio aquela risada de novo, mas dessa vez parecia que vinha de dentro do esgoto, um som que nunca vou esquecer na minha vida. Nem esperei para ver mais nada, subi na moto e saí dali o mais rápido que pude. No outro dia, ainda assustado com tudo o que tinha acontecido, fui conferir o histórico da entrega no aplicativo. Foi aí que descobri uma coisa ainda mais arrepiante. O perfil do cliente que tinha feito o pedido não existia mais, tinha sido desativado. Entrei em contato com o suporte para entender melhor a situação e me disseram que não tinha registro nenhum daquela entrega no sistema. Fiquei tão impressionado que resolvi voltar lá de dia para ver se encontrava alguma explicação. Quando cheguei no endereço, descobri que ali era um terreno baldio. Conversei com uma senhora que morava na rua há mais de 30 anos e ela me contou que naquele terreno, uns anos atrás, tinha acontecido uma coisa horrível. Um homem tinha sido linchado e queimado pela população depois de um assalto que deu errado. Desde então, as pessoas evitam passar por ali durante a noite. Desde aquele dia, eu nunca mais aceitei entrega depois das 11 da noite, não importa quanto estejam pagando.
Sempre que passo perto daquela região, mesmo durante o dia, sinto um aperto no peito e aquela risada volta na minha cabeça. O mais estranho é que tentei procurar notícias sobre o caso do homem que foi morto ali, mas não encontrei nada nos jornais da época. A senhora que me contou a história disse que isso aconteceu há uns 15 anos, mas parece que ninguém mais na rua gosta de falar sobre o assunto. Tem gente que diz que às vezes, principalmente em noites de lua nova, dá para ouvir gritos e risadas vindo daquele terreno. Outros moradores contam que sempre que alguém tenta construir alguma coisa ali, as obras não vão para frente, como se o lugar não quisesse ser ocupado. Hoje em dia, toda vez que recebo uma solicitação de entrega para um lugar que não conheço, fico com aquele frio na barriga. Sempre confiro 2 vezes o endereço e se der aquela sensação ruim, nem aceito. Tem colega meu que não acredita quando conto essa história. Acha que eu inventei ou que estava muito cansado e imaginei tudo. Mas eu sei muito bem o que vi naquela noite. E o som daquela risada continua tão real na minha memória que às vezes acordo no meio da noite achando que estou escutando ela de novo. Nunca mais consegui entrar num bueiro sem lembrar do pacote sendo arrastado. E sempre que vejo um poste de luz piscando, meu coração dispara na hora. Tem coisas que a gente não consegue explicar, e essa é uma delas. Só sei que depois daquela noite, aprendi que tem lugares que é melhor não entregar e horários que é melhor não trabalhar. O pior é que desde aquele dia comecei a prestar mais atenção nas histórias que o pessoal conta sobre entregas estranhas durante a madrugada. Tem muito motoboy que já passou por alguma situação sem explicação, mas a maioria prefere ficar quieto para não parecer maluco. Um colega meu até me contou que também fez uma entrega naquela mesma rua. Só que quando chegou lá, era uma casa normal, com gente morando e tudo. Fiquei pensando se tem alguma coisa a ver com o horário, porque ele fez a entrega ainda no começo da noite. E a minha foi bem depois da meia-noite. Me arrepio só de pensar que aquele lugar pode mudar dependendo da hora, como se existissem 2 versões diferentes da mesma rua. Até tentei conversar com outros moradores da região para saber mais sobre a história do homem que morreu ali, mas parece que todo mundo tem medo de tocar no assunto. Uma vez, encontrei um senhor que mora na esquina. Ele me disse que depois daquela morte, começaram a acontecer várias coisas estranhas no bairro. Pessoas sumindo do nada, barulhos inexplicáveis durante a noite, luzes que acendem e apagam sozinhas. É como se aquele terreno tivesse virado uma espécie de portal, sabe? Eu não costumava acreditar nessas coisas de assombração, mas depois do que aconteceu comigo naquela noite, não duvido mais de nada. Todo lugar tem suas histórias, mas algumas a gente só entende quando passa por elas. Ainda não consigo dormir direito. Às vezes, acordo no meio da noite achando que estou ouvindo aqueles sussurros de novo. E o mais estranho é que outros entregadores começaram a evitar aquela região depois das 10 da noite. Mesmo quem não sabe da minha história diz que sente uma coisa ruim quando passa por lá. Outro dia, estava conversando com um rapaz que também é motoboy, e ele me disse que uma vez o aplicativo bugou quando ele estava perto daquele terreno. O celular dele começou a mostrar um monte de pedidos estranhos, todos para o mesmo endereço, mas quando ele tentava aceitar, a tela ficava toda preta. Será que tem alguma ligação com o que aconteceu comigo? São tantas coincidências que não dá para ser só imaginação.